Imagine que você está caminhando em algum lugar das florestas da Austrália. Tem sede, então se aproxima do riacho mais próximo. De repente, sente o nariz escorrer, o que é estranho, já que não está gripado nem nada. Você para e espera. Alguns segundos se passam e seu nariz começa a coçar. Mais alguns minutos e agora seus olhos estão lacrimejando. Sua garganta está irritada. Você não consegue respirar livremente e não para de espirrar. Parece que respirou ar envenenado. Mas o que será que está contaminando o ar? Partículas minúsculas da planta mais perigosa do mundo estão pairando ao seu redor. Ela se chama Gimpy e parece uma planta comum. É um arbusto pequeno com folhas parecidas com as de urtiga. Quanto mais você se aproxima, pior se sente. Seus pulmões imploram por mais ar e sua pele está ficando avermelhada. Seu corpo todo dói. Você pode acabar desmaiando se ficar aqui um pouco mais. Sabe o que acontece se tocar essa planta? Bem, será como se agulhas em brasa estivessem penetrando na pele. E mesmo se correr para o mais longe possível dela agora, a dor não vai ceder. Os efeitos das toxinas irão durar várias horas. Dias se passarão e a dor permanecerá. Semanas e meses, mas você ainda sentirá doendo. Pode até lavar a região afetada com água fria e sabão, mas não vai ajudar muito. A dor pode durar vários anos. E aqueles pelinhos microscópicos que entraram em sua pele podem ficar ali para sempre. A toxicidade da Gimpy é tão alta que mesmo se você arrancar uma folha e tocar nela só depois de um ano, ela ainda vai causar algum dano ao seu corpo. A má notícia é que essa planta é difícil de identificar. Pode ser facilmente confundida com a bardana e com a urtiga. Agora imagine o que aconteceria se alguém caísse dentro do arbusto. As folhas são cobertas por uma fina camada de penugem. Mas cuidado, isso tem nada menos que milhares de pelos venenosos. Eles também ficam pairando ao redor da planta, então até ficar perto dela sem máscara de gás é perigoso. Máscaras cirúrgicas comuns não valem nada nesse caso, pois os pelos podem passar pelos poros do tecido. A boa notícia é que não há muitas dessas plantas no mundo, e as pessoas geralmente colocam placas de alerta próximo delas. Essa criatura malévola é típica da Austrália. Mineradores de ouro a descobriram em 1860, perto da cidade de Gympie. E algo me diz que não foi uma descoberta muito feliz. Até hoje, a Gimpy oferece um sério risco a madeireiras e turistas. Você pode encostar a mão nela sem querer, e basta um toque para que passe várias semanas sem conseguir trabalhar. Em alguns casos, a região afetada continua a doer por décadas. Uma vez, um homem caiu em cima de um arbusto e enlouqueceu de tanta dor. As pessoas comparam a picada de Gimpy a de 30 vespas ao mesmo tempo. E você não saberia como se livrar dela. Um cara ficou com uma sensação desagradável toda vez que tomava banho durante 2 anos após ter tocado na planta. Se você quiser estudá-la, vai precisar de um traje especial e uma máscara de gás. Não pode haver nenhuma área aberta em seu corpo. Coloque as barras da sua calça dentro das botas, calce luvas protetoras e boa sorte. Geralmente, essa planta cresce em encostas, perto de riachos. A Gimpy é uma das 6 espécies de árvores venenosas nativas da Austrália. Ela adora o sol e vegetação ao redor. Cada pelo que fica sobre a superfície das folhas é envenenado. Quando um entra em contato com qualquer superfície, se abre e borrifa a toxina ardente. Aí a dor aumenta e a pele fica avermelhada. A duração do efeito depende da quantidade de pelos que penetraram no corpo da pessoa. Após alguns anos, você pode apertar o local que entrou em contato com a planta e sentir que os pelos ainda estão lá. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais são os componentes desse veneno. Tudo que se sabe é que o efeito dele dura muito tempo, talvez anos. A espécie suporta temperaturas frias e quentes, e a água só intensifica seus efeitos. Amostras botânicas dela em laboratórios continuam sendo perigosas, mesmo armazenadas há anos. Depois de passar perto de uma Gimpy, não esqueça de desinfetar seu corpo. Retire cuidadosamente suas roupas, calçados, máscaras e óculos. Jogue o traje de proteção dentro da máquina de lavar e lave com todo cuidado. Os minúsculos pelos podem estar em sua calça ou nas mangas da sua jaqueta, então fique atento. Essa toxicidade faz com que essa seja a planta mais protegida do mundo. Mas espere, o que é isso? Está vendo esses buracos nas folhas? Parece que alguém anda se alimentando delas. São os besouros noturnos.
Eles podem devorar a Gimpy o dia todo. Os pelos tóxicos dela não os afetam em nada. Para esses insetos, essa é uma planta comum. A diferença é que ninguém os incomoda enquanto eles mordiscam as folhas. Pois é, todos os animais que vivem ali perto sabem que é melhor manter distância dali. Mas existe um mamífero que não se deixa intimidar por essa espécie venenosa. É o Pademelon de patas vermelhas. Ele parece um canguru pequeno e adora comer folhas da Gimpy. Cientistas ainda não sabem o que protege esse animal dos pelos tóxicos. Sabemos quase todos os locais onde essa planta cresce. As pessoas enchem eles de placas. Então, se você vir uma, fique longe dali. Essa é mesmo uma planta terrível. Mas que tal uma que pode dominar o mundo e destruir todas as plantações? Ela não precisa de condições favoráveis para crescer e pode sobreviver a chuvas, a locais áridos sob um sol escaldante e a temperaturas altas e baixas. Ela se chama hogweed gigante. Se a semente dela cair em uma plantação de legumes ou em um campo de trigo, assim que a planta nascer, irá acabar com todos os seus competidores em poucas semanas. O vento pode bater em uma hogweed gigante e levar suas sementes para locais mais distantes. Ela é capaz de piorar os ecossistemas ao redor do mundo e cresce mais rápido do que as pessoas conseguem destruí-la. Se você espalhar besouros parasitas no território da hogweed gigante, ela nem vai ligar, porque se multiplica muito rápido e vive mais do que muitas outras espécies. E pode atingir o tamanho de uma casa de um andar, e suas raízes são grandes, atingindo as profundezas do solo. Também é perigoso encostar nela. Sua pele pode ficar avermelhada e não vai ser nada legal. Pode apostar. É por isso que é tão difícil acabar com essa planta. O veneno dela destrói qualquer outro vegetal ou flor que esteja por perto. Cientistas ainda não conseguiram criar um antídoto poderoso para combater esse monstro verde do qual nenhum inseto se alimenta. Por isso, a hogweed gigante é uma das plantas mais perigosas do mundo. Ela simplesmente não possui inimigos na natureza. Mas cientistas acreditam que a evolução criará alguma criatura capaz de destruí-la. Pode ser um inseto pequeno ou alguma bactéria parasita. Mas até que isso aconteça, as pessoas precisam acabar com essa fera por conta própria. Milhões são gastos tentando combatê-la, mas nem sempre dá certo. Você pode queimar um campo inteiro, mas se uma sementinha ficar, vai crescer rapidinho na terra chamuscada. Você acabou de conhecer algumas das plantas mais perigosas do mundo. Mas e as árvores? A mancenilheira cresce na Flórida, nos Estados Unidos. Seu tronco secreta uma seiva tóxica que faz mal à pele. Mas tudo pode ficar muito pior quando chove. Quando a água cai sobre o tronco, se mistura com veneno. Então essas gotículas envenenadas podem quicar na árvore e cair sobre a pele. As folhas e frutos também possuem essa toxina. Então jamais se abrigue debaixo dela quando o tempo estiver ruim. Cogumelos, arbustos e flores não crescem perto da mancenilheira. Animais nunca se aproximam dela. Pássaros nunca pousam em seus galhos. Ela é resistente à água e a altas temperaturas. Nunca tente queimá-la. A fumaça liberada durante a combustão é tóxica e perigosa para os olhos. Geralmente, os moradores locais marcam essas árvores com círculos vermelhos. Você olha embaixo do sofá? Nada. Abre o armário? Não está lá. Deita no chão e dá uma espiada embaixo da cama? Não também. Não há gatinhos ali, somente tufinhos de poeira. Então, cadê o seu gato? Ah, não. Aquele sapeca teria escapado pela porta dos fundos? Uma onda de pânico toma conta de você, que sai correndo. Seu quintal, antes verde e florido, agora está coberto com uma espessa camada de asfalto duro como pedra. Várias grandes plantas artificiais em vasos deixam a paisagem sombria, um pouco mais animada. Enfim, onde está seu gatinho? Ah, não. Bem o que você temia. O bicho avistou algo no chão e agora está brincando com aquilo. Você se aproxima. Incrível! Uma plantinha minúscula brotou pelo asfalto. Mas isso significa que seu gato está em um grande perigo. Porque hoje em dia as plantas são mais traiçoeiras do que ursos, crocodilos ou até mesmo tubarões. Até alguns anos atrás, a maioria das pessoas não sabia quase nada sobre plantas carnívoras. Se você tivesse perguntado a um especialista, no entanto, ele o teria mergulhado com entusiasmo em um mar de informações. Plantas que comem carne costumavam se alimentar de criaturas minúsculas, principalmente insetos, sapos e raramente um camundongo ou um rato. Ou seja, até recentemente. Mas estou me adiantando. Antigamente havia cerca de 700 tipos de plantas carnívoras no planeta.
Elas cresciam em todo o mundo, exceto na Antártica. Ninguém gosta da Antártica, exceto os pinguins. Mesmo antes do desastre, as pessoas continuavam descobrindo novas espécies dessas plantas. Algumas estavam em processo de se tornar carnívoras e tinham as folhas cobertas de cera. O inseto pousava sobre elas e deslizava direto para o compartimento em forma de jarro cheio de água. Algumas plantas carnívoras instigavam os insetos não apenas para comê-los, mas também porque eles eram necessários para espalhar o pólen delas. Essa é uma das razões pelas quais as carnívoras tinham, e ainda têm, flores de cores vivas. Essas flores ficavam bem acima das folhas traiçoeiras, o mais longe possível das armadilhas. Dessa forma, os polinizadores não eram devorados antes de ajudarem a planta a se reproduzir. As boas e velhas plantas obtinham a maior parte do seu alimento tomando sol, mas não era suficiente. Também precisavam de nutrientes e os ingeriam pelas raízes. Mas as carnívoras viviam em áreas com solos pobres em nutrientes. É por isso que começaram a capturar as presas. Essa dieta rica em proteínas as ajudou a sobreviver e a crescer mais rápido. Algumas nem tinham enzimas digestivas especiais. Elas costumavam fazer parcerias com bactérias boas. E enquanto essas bactérias cuidavam das presas, as próprias plantas se concentravam em tornar sua armadilha física mais forte. Mal sabíamos naquela época que, em breve, a vida mudaria tanto, que precisaríamos de todas as informações disponíveis sobre a flora do planeta. Porque quando uma experiência científica ficou fora de controle, todas as plantas da Terra, e eu quero dizer todas, se tornaram carnívoras. O evento ainda ganhou o nome de Grande Desastre Carnívoro. Lenta, mas continuamente a grama, as árvores e os arbustos começaram a se transformar. Nem todas as espécies cresceram, mas algumas sim. Além disso, cada uma escolheu sua própria maneira de capturar presas. Você cuidadosamente se aproxima do local onde seu gato continua brincando com um broto de árvore de aparência inocente. Mesmo sabendo que a planta ainda está fraca e provavelmente não fará mal ao seu animal de estimação, a visão o faz estremecer. É preciso descobrir que tipo de planta é. As carnívoras usam vários métodos diferentes para capturar suas presas, como armadilhas do tipo ratoeira, gosma e muitas outras. Além disso, tem todas as folhas modificadas. A planta é uma orgulhosa dona de tentáculos que se movem, e neste momento você os vê envolvendo a cauda do seu gatinho. Então coloca uma luva que sempre guarda no bolso de trás. Tempos desesperadores requerem medidas desesperadoras. Então você, gentil e cuidadosamente, abre o tentáculo surpreendentemente forte. A planta não parece ser venenosa, mas é melhor assim. Ainda bem que não é uma com a armadilha do tipo jaula. Ela parece aquela planta carnívora icônica, a Dioneia, que tem as folhas divididas ao meio. Nas extremidades, elas têm pontas que formam um lacre. Assim que o inseto ou um animal passa por entre as folhas serrilhadas, elas se fecham. Todo o processo leva menos de 1 segundo. Essa é a mais traiçoeira das plantas carnívoras. As que têm armadilhas instantâneas, tipo jaula, possuem folhas cobertas por pelos curtos e duros, chamados de pelos sensíveis ou tricomas. Se algo ou alguém os toca, a armadilha entra em ação. A planta produz sucos digestivos, semelhantes aos do estômago. Em 5 a 12 dias, quase não sobra nada da presa. A armadilha reabre e o pouco que restou é levado pela chuva. Hoje em dia, as pessoas não conseguem se sentir seguras nem mesmo debaixo d'água. Agora, todas as algas, cada folha de grama mal pode esperar para abocanhar o seu dedo. A vida mudou dramaticamente de muitas maneiras. A construção de novas estradas e rodovias que deveriam passar pelas florestas precisam de muito mais preparo, medidas de segurança e ferramentas mais avançadas. Do lado positivo, o planeta tem mais oxigênio do que nunca. As pessoas começaram a ajustar seu estilo de vida à nova realidade. Deixamos de correr nos parques, andar de bicicleta, nadar em mar aberto e desfrutar de outras atividades ao ar livre. Academias, piscinas e restaurantes delivery se tornaram super populares. O grande desastre carnívoro mudou a dieta das pessoas. Cultivar os bons e velhos vegetais não é uma tarefa fácil nos dias de hoje. Batatas, cenouras, brócolis, o que você escolher, se tornaram uma iguaria rara. As pessoas não caminham mais. Você nunca sabe qual árvore ou arbusto no caminho pode atacá-lo, pois você parece delicioso o suficiente para almoçar. É por isso que há uma demanda cada vez maior por carros. Todas as lojas de flores fecharam as portas. Os lindos arranjos tinham o péssimo hábito de devorar os clientes. Os casamentos certamente mudaram.
O simples costume de jogar o buquê da noiva para as convidadas solteiras virou um atentado contra a vida de alguém. Infelizmente, muitos animais foram extintos, principalmente os mais lentos. Os que sobreviveram ao desastre estão evoluindo para conviver com as plantas carnívoras ou fugindo para áreas mais seguras. Muitos dos que viviam na natureza agora estão se mudando para mais perto das cidades. A propósito, os lugares mais seguros e populares para se estabelecer hoje em dia são os desertos. Apesar da falta de água e de supermercados, cada vez mais pessoas constroem casas e se mudam para essas áreas. Quem opta por viver no deserto não se importa em desviar de 1 ou 2 cactos no caminho com o carro. Mesmo que alguns desses cactos tenham aprendido a detectar presas e a atirar nelas com seus espinhos. Ainda não está claro como é que eles vão até a presa caída depois. Afinal, não rastejam, não é? Ainda existem plantas carnívoras originais ali, mas elas evoluíram para serem muito mais fortes e maiores. De qualquer forma, as pessoas ainda estão aprendendo a viver neste novo mundo de plantas carnívoras. Cara, o que eu não daria por um bom herbicida agora, hein? Ei, você gostaria de provar uma salada espacial? Bom, isso deve ser possível um dia. Os cientistas pegaram um pouco do solo da Lua e cultivaram plantas com sucesso nele. No final dos anos 1960 e início dos anos 70, foi a primeira vez em nossa história que colocamos os pés em uma superfície que não era a Terra. Durante as várias viagens do programa Apollo até a Lua, os astrônomos trouxeram algumas rochas e um pouco de solo para estudar. Alguns cientistas sabiam que seria uma boa ideia preservar este solo, colocar sementes nele e ver o que aconteceria. No início nada foi feito, cientes de que algumas décadas depois equipamentos mais avançados poderiam realizar esses estudos. Os pesquisadores chamaram o solo lunar de regolito e usaram as sementes de uma planta em particular chamada blá 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 blá, você pode ler o nome aqui, encontrada na Ásia, Europa e partes da África. É semelhante a vegetais como couve-flor, couve de Bruxelas e brócolis. Eles cruzaram os dedos sem saber o que aconteceria. A única coisa que sabiam era que o solo lunar era muito pobre em nutrientes para sustentar qualquer planta. Então criaram um simulacro feito de cinzas vulcânicas para replicar o solo lunar de verdade e começaram a trabalhar. Eles precisavam de 2 experimentos separados, então plantaram as sementes no solo da Terra, grupo controle e algumas sementes no solo lunar como a variável. E foram muito cuidadosos, usando um único grama de solo lunar para o experimento. Para surpresa geral, levou apenas 2 dias para que pequenas folhas verdes surgissem e 6 dias para que elas fossem devidamente visíveis. Mas, infelizmente, após o 6º dia, as plantas do solo lunar pararam de crescer. Os nutrientes não foram suficientes para que elas prosperassem. As sementes no solo da Terra, no entanto, cresceram vigorosamente. Mas nem tudo estava perdido. Mesmo que as do solo lunar não continuassem crescendo, elas sobreviveram e foram colhidas 20 dias depois. Infelizmente, não resultaram em uma deliciosa salada espacial. Posteriormente, os cientistas estudaram a forma biológica das plantas e descobriram que as plantas lunares estavam se desenvolvendo sob muito estresse, como se estivessem crescendo em um ambiente hostil em comparação com suas irmãs no solo normal da Terra. De qualquer forma, o estudo foi um enorme sucesso. Foi o primeiro passo para o cultivo de alimentos em solo que não o da Terra. A NASA planejou uma nova missão de pouso na Lua para 2024, mas devido a algumas complicações foi adiado para 2026. Esta será a primeira vez que uma pessoa pisa no nosso satélite natural desde a Apollo 17, em 1972. A próxima missão de pouso na Lua nos permitirá coletar mais amostras de solo lunar para experimentar outras culturas e ver quais podem viver mais tempo. O solo lunar em seu estado natural está longe do solo de qualidade que temos na Terra, mas podemos encontrar uma maneira de reduzir o estresse que as plantas que crescem nele têm que suportar. Talvez isso permita que as plantas se desenvolvam em condições semelhantes que teriam em um ambiente natural adequado. Talvez existam outros materiais na Lua que possam ajudar as plantas a crescer de forma saudável. A missão estará sob o programa Artemis. A SpaceX de Elon Musk foi comissionada para construir o veículo de pouso lunar. No início, eles lançarão um voo de teste com duração de cerca de 3 semanas e depois enviarão astronautas para pousar no Polo Sul da Lua. Como essa seção não recebe luz solar, os cientistas acreditam que pode haver crateras de gelo de água lá que podem ser usadas para fazer combustível para foguetes.
Isso reduziria o custo de futuras expedições para a Lua, já que o combustível não precisaria ser importado da Terra. Além de potencialmente cultivar plantas no solo lunar, usar gelo de água das crateras como combustível seria outra maneira de tornar a Lua autossuficiente para exploração espacial. Marte seria um dos lugares mais difíceis de migrar para se considerarmos como a Terra sustenta a vida. Mas os cientistas acreditam que, com a engenharia e as condições de vida certas, Marte pode potencialmente se tornar nosso novo lar. O planeta vermelho tem uma força gravitacional muito semelhante à da Terra, o que significa que construir edifícios com infraestrutura adequada não seria um grande problema. Nossos relógios biológicos também não seriam muito afetados, já que um dia em Marte é cerca de 40 minutos mais longo do que na Terra. Elon Musk planeja enviar robôs para testar as condições em Marte antes que os humanos possam pisar lá. Esses robôs serão humanoides imitando a maneira como as pessoas andam e se movem. Eles devem ser construídos de uma maneira especial para testar como as condições em Marte nos afetariam fisiologicamente. Esses robôs também podem começar a construir edifícios para as pessoas viverem e trabalharem. Precisamos estar muito avançados em nossas inovações agrícolas para cultivar culturas em ambientes hostis. Apesar de ser chamado de planeta vermelho, Marte é na verdade frio. Então teríamos que construir estruturas gigantes semelhantes a cúpulas para abrigar uma população humana. Elas precisariam ser autossuficientes para não depender dos recursos naturais da Terra. Essas cúpulas nos protegeriam de tempestades de areia severas e temperaturas muito frias. Uma missão até Marte pode não acontecer em nossa vida, mas no momento podemos dar os primeiros passos. Desde que descobrimos que podemos usar o solo lunar para cultivar, o próximo passo é entender mais sobre o processo. Não viveremos na Lua tão cedo, então não podemos usar os estudos do solo lunar para nos ajudar a resolver alguns problemas na Terra. Países como a Índia estão adaptando a agricultura inteligente que usa robôs para acelerar o processo. Alguns robôs são projetados para semeadura, colheita, irrigação e outras tarefas. Os fabricantes de robótica estão em alta demanda agora. Eles produzem máquinas exclusivas, como tratores e veículos aéreos automatizados que cuidam dos campos e culturas aquáticas. Essa forma de agricultura aumentará a produtividade e reduzirá os custos gerais, e também ajudará a economizar água, estudando o volume exato para cada cultura. Uma maneira legal e inovadora de agricultura é a vertical, que pode ser feita em cidades densamente povoadas. Praticamente qualquer armazém ou prédio abandonado serve. Essa forma de agricultura recicla a água usada no topo de uma fazenda vertical. Ela escorre para níveis mais baixos, sendo usada novamente. As plantas são empilhadas em leitos verticais para que a água escorra facilmente. Elas também usam luz natural e artificial. Essas fazendas geralmente não usam solo. Em vez disso, as raízes das plantas permanecem em uma solução rica em nutrientes, constantemente monitorada. Este método é econômico e fornece a quantidade exata de nutrientes para o crescimento de cada cultura. Outras fazendas verticais usam lagoas com peixes vivendo no fundo. Esses peixes produzem resíduos muito ricos em nutrientes, que servem como alimento para as plantas. As fazendas verticais estão se tornando mais populares e podem em breve substituir a agricultura tradicional. A agricultura vertical permitirá que os agricultores aumentem quase 10 vezes a quantidade que produzem no campo, tudo por utilizar o espaço acima e abaixo, e ainda elimina a preocupação com as pequenas criaturas que costumam roubar as colheitas. A única preocupação é com os que voam. A agricultura interna está se tornando muito popular. As culturas que crescem ao ar livre sempre enfrentam riscos naturais que podem danificá-las. Mas com a agricultura interna não ficamos na dependência das estações do ano para o cultivo. As fazendas internas podem replicar as condições climáticas ideais para qualquer fruta ou vegetal em qualquer estação. Há também a alteração do genoma para tornar cada colheita a melhor possível. Isso ajudará a eliminar as sementes ruins, literalmente. Não teremos que desperdiçar toneladas de culturas que não são adequadas para consumo. Elas ainda podem ter nutrientes extras e mais saudáveis. Todos esses métodos são apenas os primeiros passos antes de começarmos com a agricultura espacial em planetas com ambientes hostis. Cultivar plantas no espaço não é nada novo. A Estação Espacial Internacional tem uma variedade de jardins especializados para o cultivo de vegetais. Os cientistas estão estudando o cultivo de culturas e plantas em gravidade zero, o que pode fornecer alimentos frescos para os astronautas.
Eles usam luzes LED acima das plantas para acelerar o crescimento e instalam mecanismos de rega adequados. Isso pode ser útil para os astronautas na Estação Espacial Internacional, mas e se estivéssemos viajando pela galáxia para povoar novos planetas? Teríamos que considerar um grande espaço dedicado à agricultura interna. Por outro lado, é provável que a tecnologia melhore tanto até lá que nem precisaremos de vegetais e frutas em nossa dieta diária. Podem surgir outras alternativas deliciosas para comer, mas prefiro aquela salada espacial, por favor. Você tem croutons? Um paciente de 28 anos chega ao hospital com sintomas angustiantes. Ele explica aos médicos que sentia um desconforto torácico muito forte e tossia muito há algum tempo. A equipe médica soube imediatamente que não havia tempo a perder, então ele foi encaminhado para um raio-x. Estranhamente, não havia nada de incomum nos resultados do exame. O paciente tinha apenas uma massa nos pulmões que precisava ser removida o mais rápido possível. Claro, não era a melhor notícia para o homem, mas certamente não era nada que os médicos não tivessem visto antes. Mas essa primeira opinião mudou no dia da cirurgia. Não só toda a operação foi mais difícil do que eles esperavam inicialmente, mas a massa que removeram do paciente tinha uma forma incomum. Quando foi enviada para uma investigação mais aprofundada, os médicos ficaram intrigados. Era um pequeno abeto. Os médicos que participaram da operação pensaram que o homem deveria ter inalado uma semente que se instalou nos pulmões. Depois que a semente se transformou em uma muda, seus pequenos espinhos começaram a danificar os tecidos ao seu redor, o que resultou em desconforto no peito e tosse. À medida que a história ganhou mais popularidade, os cientistas avaliaram a misteriosa história. E eles não foram tão rápidos em aceitá-la, dizendo que provavelmente fora inventada. Por um lado, a maioria das plantas precisa de muita luz para crescer, e isso não está disponível no pulmão humano. Além disso, se fosse assim tão simples, todos nós teríamos coisas crescendo dentro de nossos corpos. Sementes pequenas não são tão difíceis de engolir ou inalar, certo? Esta não foi a única história sobre plantas crescendo em um pulmão humano que deixou os cientistas perplexos. Em 2010, um homem de Massachusetts foi hospitalizado depois que seu pulmão entrou em colapso. Novamente, isso não pareceu surpreender os médicos, por mais lamentável que fosse, pois o paciente já tinha um histórico de problemas respiratórios. No entanto, eles descobriram uma massa dentro do pulmão do homem e a removeram imediatamente. O que encontraram foi tão surpreendente quanto o abeto, um pequeno pé de ervilha. Só que desta vez, os médicos sugeriram que o homem provavelmente comeu ervilhas no jantar, mas aquela simplesmente foi para o lado errado e não acabou no estômago como deveria. Assim que chegou nos pulmões, a pequena ervilha ficou confortável e começou a brotar. A verdade é um pouco mais complexa neste caso, mas ela é mais plausível. Acontece que o pedaço que foi removido do pulmão do homem tinha apenas 1,3 centímetro de comprimento. Algo tão pequeno realmente não se qualifica como uma planta adulta, mas, no entanto, a semente foi capaz de brotar. Isso porque uma semente de ervilha pode brotar mesmo sem luz. Ela naturalmente faz isso no subsolo. A sementinha não precisa de luz, pois tem energia suficiente armazenada para ajudá-la a crescer até o nível do solo, onde recebe a luz do sol de que precisa para continuar. Por causa de sua relação com o sol, as plantas são chamadas de autótrofas, ou organismos que usam a exposição à luz para se alimentar. Muitos de nós pensamos que as plantas obtêm seus nutrientes diários do solo em que as colocamos, mas isso não é alimentá-las. As plantas precisam da luz do sol, da água e dos gases do ar para produzir glicose, a substância que usam como alimento. Todo esse processo é chamado de fotossíntese, e é realizado por todas as plantas, algas e até mesmo um monte de micro-organismos, como as bactérias púrpuras sulfurosas. Agora voltando ao nosso infeliz paciente humano. Embora seja verdade que a semente de ervilha possa ter germinado, pois tinha umidade suficiente para sobreviver, ela não se transformou em uma planta de tamanho normal. Ela teria precisado da luz solar para que a fotossíntese pudesse começar. Isso não quer dizer que não era prejudicial ou perigosa. Muitos outros médicos de pronto-socorro também têm histórias parecidas, como esta vindo de alguns médicos em Essex, cuja paciente inicialmente parecia ter perdido a dentadura. A mulher era idosa e já tinha problemas de memória, e inicialmente não deram muita atenção a esse erro, até que se descobriu que a mulher tinha outros problemas nos pulmões também. Não demorou muito para ligarem os pontos e perceberem que a dentadura superior não estava perdida, e sim dentro do corpo dela.
A mulher a engoliu e não percebeu, e ela ficou presa no fundo da garganta, causando também problemas respiratórios. Nem todos esses incidentes acontecem acidentalmente. Um outro homem no Reino Unido queria dar para a noiva o anel de noivado dos sonhos dela, mas ele não cabia em seu orçamento. Então ele elaborou o que ele acreditava ser um plano inteligente. O homem foi até a joalheria e esperou pacientemente que o joalheiro desviasse o foco do anel por uma fração de segundo. Assim que isso aconteceu, ele engoliu o anel. O joalheiro não foi tão facilmente enganado e chamou a polícia. Quando passou no detector de metais, só restou ao confessar. O astuto romântico foi escoltado até uma cela, onde se esperava que ele devolvesse o anel ao seu legítimo dono. Esta não é a única razão pela qual pessoas foram pegas engolindo joias. Certa vez, uma mulher procurou o médico de emergência reclamando de dores de estômago. Não havia nada de estranho nela. Pelo contrário, era uma mulher de meia idade, elegante e arrumada. Seu exame físico não revelou nada suspeito, mas o raio-x que fizeram, sim. Enquanto olhavam as imagens, os médicos ficaram perplexos. Várias joias estavam presas no estômago e no intestino da mulher. A equipe médica obviamente a questionou sobre como os objetos foram parar ali, e sua resposta foi ainda mais escandalosa. Ela disse que queria manter suas joias protegidas do marido, que ela alegou ter o péssimo hábito de presentear outras mulheres com suas joias. Um outro médico lembrou de ter tido um paciente com uma tampa de garrafa presa na garganta. O problema é que o homem nem percebeu que tinha um objeto estranho preso dentro dele. Isso foi simplesmente descoberto em um check-up de rotina. Felizmente, nenhuma cirurgia foi necessária para a remoção. Os médicos conseguiram retirá-la usando uma pequena malha médica. Eles ficaram curiosos sobre como o homem conseguiu ficar com uma tampa de garrafa presa na garganta e nem mesmo saber disso. Sua resposta foi simples. Ele se lembrava de ter bebido água alguns dias antes, mas não conseguia encontrar a tampa. Ele ignorou tudo e continuou com seu dia. Outras vezes, coisas perversas que fazemos quando somos jovens podem voltar para nos assombrar anos depois. Uma mulher de 30 anos certamente aprendeu essa lição da maneira mais difícil, quando acabou na sala de emergência com o nariz entupido. Nenhum remédio parecia ajudar, então ela soube que teria que ser examinada por um profissional. Depois que os médicos deram uma olhada, perceberam que ela tinha um tecido inflamado no nariz e algo que parecia um objeto estranho. Também parecia que aquele objeto estava lá há algum tempo. Eles não conseguiram descobrir o que era, então ela foi imediatamente levada para a sala de cirurgia. O que os cirurgiões removeram foi então levado para uma investigação mais aprofundada, e descobriu-se ser algum tipo de material parecido com papel. Após interrogá-la, a mulher se lembrou de ter enfiado papel no nariz quando era pequena, mas ficou tão surpresa quanto os médicos que o pequeno pedaço ficou lá no nariz por mais de 20 anos. Algumas extrações de objetos estranhos são mais complicadas do que outras. Uma criança acabou no pronto-socorro depois de colocar um brinquedo de plástico do irmão no nariz. Enquanto os médicos tentavam removê-lo com cuidado, o garoto tossiu e o brinquedo desceu pela garganta e entrou no estômago. Tanto os médicos quanto a família da criança esperaram pacientemente que o menino despachasse o brinquedo pela saída final, provavelmente porque o garoto queria devolvê-lo ao irmão. Esta árvore possui veneno na casca, nas folhas e até nas sementes, que, o que é pior, podem até explodir. Vai por mim, não é o tipo de experiência que você gostaria de ter quando estiver passeando na parte tropical dos Estados Unidos. Trata-se da acaçu, uma gigante de 30 metros coberta por espinhos com formato de cone. A árvore em si é linda, já que os frutos dela se parecem com pequenas abóboras, mas não se atreva a tocar neles. Apenas admire de longe. Uma vez que eles estouram, libertam as sementes, que viajam a cerca de 70 metros por segundo, com força suficiente para machucar uma pessoa. Mas ei, a árvore acaçu não é tão cruel assim. Ela só não quer que a incomodem, por isso se esforça tanto para enviar as sementes o mais longe possível, cerca de 40 metros de distância. Então saia do caminho dela. Algumas árvores são tão perigosas que têm até placas de alerta, como, por exemplo, a mancenilheira. Ela finge ser totalmente inofensiva, e seus frutos se parecem com maçãs. Mas se você comê-los, pode dar adeus a este mundo. Estou falando sério. Tocar nela também não é seguro. Até olhar para ela é perigoso. Não estou brincando. Não dá sequer para destruí-la.
Quem se atreve a fazer isso é punido na hora. Quando se tenta cortar a árvore, ela esguicha uma gosma diretamente nos olhos do agressor. Pois é, essa substância pode causar cegueira temporária e, se entrar em contato com a pele, causará queimaduras e bolhas. Só existe uma forma de domar essa árvore. Primeiro, é preciso queimá-la em sua base e ficar longe dela, é claro. Depois de derrubá-la, ela deve ser deixada para secar ao sol. E uma vez seca, já pode ser manuseada. Existem até móveis feitos com a madeira dela. Ei, pode puxar uma cadeira. E esta coisinha aqui, ela é conhecida como pinhão roxo ou fruta jatropa. Se tentar comê-la, a primeira coisa que você sentirá é uma queimação na garganta. Assim que ela chegar ao seu estômago, você terá dores intensas. O resultado pode ser terrível, como depressão grave do sistema nervoso central. Neste caso, depressão não é tristeza, é um estado fisiológico no qual a taxa de respiração fica comprometida, a frequência cardíaca diminui e pode-se até perder a consciência. Isso sem falar nas possíveis consequências mais sérias. Ah, veja só essas folhas com formato de coração, que gracinhas! Mas a fruta desta planta não tem graça nenhuma. A Pangium edule é nativa do sudeste asiático e seus frutos podem ser comidos, mas exigem uma preparação muito cuidadosa. Primeiro, é preciso pegar esta bola marrom que parece uma pera, é o fruto. Depois, devem-se ferver as sementes. Sim, é preciso tirar as sementes desta polpa macia, cremosa e que parece comestível, mas não é. A próxima etapa é mergulhá-las ou enrolá-las em folhas de bananeira e deixar curtir 40 dias para que o cianeto de hidrogênio evapore. Pois é, ainda bem que o cianeto de hidrogênio é um pouco solúvel em água e pode ser tirado das sementes após a fervura e fermentação delas. Mas será que vale a pena tanto trabalho? A verdade é que essas sementes são colocadas em alguns pratos, então são usadas mais como tempero. Bem, fiquei com preguiça só de saber como se tira o cianeto de hidrogênio. Enquanto algumas frutas exigem uma preparação super cuidadosa, outras podem ser comidas só quando estão 100% maduras. É o caso dos frutos do sabugueiro. Verdes são ricos em vitamina C, o que é bom para a saúde, mas também em cianeto, que não é tão bom. Essas frutinhas são muito populares e usadas para fazer tortas, caldas, chás, geleias e muito mais. Se estiverem totalmente maduras e cozidas, não são perigosas, por isso não são proibidas. A fruta nacional da Jamaica, o ackee, possui um sabor especial. É suave, amanteigado e quem já o provou diz que tem gosto de ovos mexidos. Assim como o sabugueiro, essa fruta só é segura de comer quando está totalmente madura. Então, a importação de ackee verde foi proibida nos Estados Unidos quase 50 anos atrás. A única parte comestível é a polpa branca e cremosa. A parte rosa, por mais apetitosa que pareça, é altamente tóxica. O mesmo se aplica às sementes pretas. E agora um fato curioso. As pessoas costumavam usar o ackee para limpar roupas graças às suas propriedades de tirar manchas. É que as cápsulas da fruta têm saponinas que criam a espuma necessária para lavar roupas. Hoje, isso já não é tão popular e a maioria das pessoas prefere sabão de supermercado. Apesar de ser bastante comum no Brasil, não é fácil encontrar graviola nos Estados Unidos. Lá ela se chama soursop e é considerada perigosa por liberar toxinas quando não está madura, trazendo danos à saúde. Como consolo, os norte-americanos que amam a fruta podem encontrar a polpa congelada em supermercados. Ela é deliciosa. Tem gosto de abacaxi com morango, mas não é aprovada pela agência FDA por colocar a saúde das pessoas em risco. Então, fica a dica, espere a graviola amadurecer e evite engolir as sementes. Elas também são tóxicas para nós, humanos. Esta é uma manga, segura para se comer e deliciosa. Agora esta se parece com uma manga quando está verde, mas é melhor não colocá-la na boca. Esses são os frutos da Cerbera odolam, também conhecida como árvore suicida, e não é à toa, basta uma frutinha para dizer adeus. Mas quem disse que temos que comê-la? Ela pode ser usada para fazer desodorantes, porém, há opções antibacterianas mais seguras por aí. Então, é melhor deixar essa árvore em paz. Por falar em árvores, não precisam ser venenosas para oferecerem perigo. O pinheiro búnia, por exemplo, possui cones extremamente gigantes, maiores do que a sua cabeça.
Imagine o tamanho das nozes que os pinhões carregam. O único perigo dessa árvore é uma pinha gigante cair em cima da sua cabeça. De resto, se cozinhar os pinhões, você terá um chá super saboroso. Eles também não têm glúten, então podem fazer parte de qualquer dieta da moda. Essa árvore existe há bastante tempo, desde quando os dinossauros vagavam pelo planeta. Mas hoje em dia são mais comuns em Queensland, na Austrália. Sabe aquela frase, a dose faz o veneno? A Escoecaria galocha é uma prova disso. Ela pode ser extremamente útil para fins medicinais e muito tóxica quando usada da forma errada. Sim, pode não ser só a dose, mas também a ciência que faz o veneno. A seiva dela pode causar bolhas, queimaduras e até cegueira temporária, igual a mancenilheira. Ah, então é por isso que ela é chamada de mangue de cego. O baobá ou árvore garrafa é mais comum na Namíbia, então se algum dia estiver passeando por lá e sentir sede, não se engane, a água que ele guarda dentro não é para o seu bico. O baobá fica com formato de garrafa quando tem entre 5 e 8 anos, para reter água para consumo próprio. Se você se atrever a bebê-la, poderá pagar um preço altíssimo. Ela é altamente tóxica para humanos e animais. Se não fossem essas toxinas, a árvore não teria água nenhuma para si mesma. Os animais já teriam bebido tudo. Por isso, ela desenvolveu esse mecanismo de defesa contra animais e humanos, para se manter hidratada. Fica a dica. E por último, mas não menos importante, temos a Jimpy Jimpy. Você provavelmente já tocou em uma urtiga pelo menos uma vez na vida. E a consequência de tal contato não é muito agradável. Ninguém gosta daquela sensação de queimadura. Bem, podemos dizer que a aparentemente inofensiva Jimpy Jimpy, que é parente distante das urtigas, possui praticamente o mesmo mecanismo delas, só que com consequências diferentes. Às vezes o desconforto é prolongado, mas em casos específicos pode ser fatal. A boa notícia é que existe antídoto. Cera depilatória ou até fita adesiva podem ajudar. O problema principal são os pelinhos que ficam presos na pele, e qualquer coisa grudenta, como cera ou fita, pode ser útil para removê-los. Isso é um tratamento de primeiros socorros, mas ajuda muito. Esta árvore espinhosa sabe atirar, então é melhor você ficar longe dela. É chamada de assaco e você pode encontrá-la na Amazônia. Inicialmente, suas sementes crescem na forma de uma pequena abóbora. Com o passar do tempo, endurecem e amadurecem. Mas aí vem a parte divertida. Assim que atingem o pico de maturidade, as sementes estouram e disparam a uma velocidade de 240 km por hora, podendo atingir distâncias de cerca de 18 metros. É isso que torna tão arriscado estar por perto durante as explosões. Sem mencionar que as sementes também são venenosas. Ei, é 2 em 1. Claro, algumas árvores não crescem completamente na vertical, mas uma completamente dobrada, com seus galhos até tocando o chão, é algo surreal. A El Árbol de la Sabina é assim e cresce na Espanha. Sua forma depende do vento, à medida que se dobra em sua direção. Como resultado, não só muitas vezes tem uma forma estranha, mas também pode mudar de posição completamente durante diferentes épocas do ano. Essa árvore flexível pode atingir mais de 8 metros de altura e tende a crescer nos locais mais improváveis, como em rochas. Que tal uma árvore tão antiga quanto os dinossauros? Descoberta em 1994, a espécie de pinheiro de Wollemi pode ser vista nas montanhas azuis de Sydney, na Austrália, e remonta a mais de 200 milhões de anos atrás, então é fácil acreditar que os dinossauros possam ter passado por ela. Como é uma espécie ameaçada de extinção e restam apenas 100 exemplares na natureza, os cientistas não têm vontade de revelar sua localização. Eles querem garantir sua preservação. Além disso, é importante para a ciência, pois seu estudo pode nos ajudar a descobrir novas informações sobre o passado da Terra. A casca de uma árvore pode nos ensinar muitas coisas, como diferentes períodos de temperatura ou exposição a vários produtos químicos. A árvore da vida recebe seu nome porque é capaz de suportar condições difíceis e ainda prosperar. Localizada nos arredores do deserto do Bahrein, a Prosopis cinerária tem um sistema de raízes muito profundo, o que a permite sobreviver no calor escaldante. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir como consegue obter água suficiente. Ela é tão especial que reúne mais de 50 mil turistas a cada ano. La Índia Dormida, no Panamá, é uma área montanhosa com o formato de corpo de uma menina adormecida. Faz parte de uma região maior e misteriosa chamada El Valle de Antón.
perto de um dos maiores vulcões adormecidos e habitados do mundo. E tem algumas árvores bem estranhas também, elas são quadradas. Mesmo os anéis delas, o que significa que o interior de seus troncos tem a mesma forma, com bordas afiadas, às vezes até mesmo com um ângulo perfeito de 90 graus. Os pesquisadores tentaram descobrir por que elas crescem nessa forma especial. Eles até tentaram tirar mudas de algumas e plantá-las em outro lugar para ver se mantém a forma. Não foi o caso, então está claro que a forma estranha tem algo a ver com o local. Algumas pessoas acreditam que um fazendeiro local pode ter originalmente plantado as árvores em caixas, forçando-as a crescer assim para reduzir o desperdício de madeira, já que as redondas muitas vezes acabam sendo cortadas em pedaços com ângulos retos. Uma das maiores e mais antigas árvores do mundo é encontrada no Parque Nacional da Sequoia, nos Estados Unidos. Chama-se General Sherman e tem 84 metros de altura. É quase tão grande quanto a Estátua da Liberdade. Sua circunferência é igualmente impressionante, pois perto do solo é de cerca de 31 metros. Quanto à sua idade, só podemos estimar que seja entre 2.300 e 2.700 anos. Tá aí alguém longevo. Existem muitas belas espécies de árvores por aí, mas nenhuma tão marcante quanto o eucalipto arco-íris, encontrado nas Filipinas. Quase parece pintado à mão por causa de suas camadas multicoloridas de casca. Ele também pinta suas camadas irregularmente, o que significa que mostra muitas cores ao mesmo tempo, do verde ao azul, depois do roxo ao laranja e finalmente chegando ao marrom. Não é usado para fins de decoração, mas sim para a fabricação de papel. Uma árvore localizada na Namíbia também é estranha em sua forma e bastante perigosa, a árvore garrafa. Ok, em termos de forma, é bastante autoexplicativo, com um tronco redondo que se estreita em direção ao topo. Mas a seiva leitosa colhida dela é extremamente venenosa. Diz a lenda que os caçadores locais costumavam mergulhar suas flechas nela para aumentar a eficiência. Ela fica muito bonita durante a temporada de floração, com flores que crescem em rosa e branco com um centro vermelho. Ver uma árvore torta de vez em quando não é tão especial, mas uma floresta inteira delas... Para isso, você teria que viajar para a cidade polonesa de Gryfino. Perto dela, existe uma floresta feita de 400 árvores com formas estranhas. Elas foram curvadas com intervenção mecânica. Não cresceram assim, mas seu propósito continua sendo um mistério até hoje. Algumas pessoas disseram que é porque a madeira era destinada a móveis ou até mesmo à construção de barcos, mas de qualquer forma, a floresta acabou sendo abandonada. Uma árvore da seda tomou conta dos antigos templos Tapron do Camboja, criando uma vista espetacular. Os enormes galhos ficaram livres para crescer sobre as estruturas por centenas de anos, desde o século XII. Os templos foram restaurados e são acessíveis aos turistas. Já a sangue de dragão cresce nas Ilhas Canárias do noroeste da África. Os habitantes locais costumavam dizer que quando um dragão morre, ele se transforma em uma árvore. Com impressionantes 15 metros de altura, ela ganhou esse nome devido à sua seiva vermelha, que pode ser colhida da casca. A substância vermelha é até hoje usada para corantes e na medicina. Um dos maiores, mais antigos e mais impressionantes espécimes do mundo é o baobá de Sunland, na África do Sul. Tem 22 metros de altura e uma circunferência de 47 metros. O que o torna ainda mais espetacular é o fato de ser naturalmente oco por dentro. Então, um pequeno lounge foi criado dentro dele em 1933. Inicialmente, tinha espaço para até 20 pessoas, mas agora pode hospedar até 60, sem mencionar que tem mais de 6.000 anos. A bétula branca se espalhou pela Escandinávia e pelo nordeste da Europa e encontrou uma maneira de refletir a luz. Sua casca ficou de cor mais clara e durante a estação mais fria, quando seus galhos também congelam, a visão é uma espécie de um país das maravilhas naturais do inverno. Também desenvolveu uma parceria com um fungo que se conecta às suas raízes e se estende sobre a floresta, acumulando nutrientes aos quais as árvores não têm acesso. Para esses serviços, elas fornecem açúcares para os fungos. O companheiro da bétula é perigoso e não deve ser consumido pelas pessoas. É fácil de reconhecer, com a clássica cabeça de cogumelo vermelha com topos brancos. Um festival natural que não se pode perder é a temporada de flores de cerejeira do Japão. A flor rosa branca está profundamente enraizada na cultura japonesa, andando lado a lado com um ditado local chamado Mono no Aware. Será que eu acertei a pronúncia? Que se traduz mais ou menos para o fato de que tudo é temporário, independentemente de quão perfeito ou bonito seja. Se você visitar o Japão, verá rapidamente que o símbolo da flor de cerejeira está em toda parte,
desde logotipos da empresa até roupas ou utensílios domésticos. O Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, já teve uma incrível estrutura de árvores que foi transformada em um túnel. Era uma sequoia vermelha, com 69 metros de altura, que foi apelidada de Wawona, a palavra nativa americana para o piado de uma coruja. Ela caiu em 1969 por causa da neve pesada, mas sobreviveu como um ecossistema para animais, plantas e insetos. Agora é chamada de a Árvore do Túnel Caído. Uma espécie conhecida como Flusuf Belinjrif, bom, você pode ler, é a planta mais rara da Terra. O livro Guinness dos Recordes registrou uma única árvore desse tipo na costa da Nova Zelândia. Nem sempre foi tão solitária, mas os humanos levaram cabras para a ilha que beliscaram todos os outros membros de sua família. Felizmente, os cientistas estão procurando maneiras de plantar novos espécimes. No dia 10 de janeiro de 1992, um enorme cargueiro navegava em algum lugar no meio do Oceano Pacífico. Ele foi pego por uma forte tempestade, cujas ondas atingiram o navio assustadoramente, e alguns de seus contêineres caíram na água. Um deles abriu e espalhou cerca de 29 mil brinquedos de borracha. Eram patos amarelos, sapos e tartarugas azuis. A partir desse momento, a jornada deles de quase 32 mil quilômetros pelos oceanos do mundo começou. Esse enorme número de brinquedos sobreviveu a muitos anos de tempestades, água salgada, encontros com animais marinhos e incontáveis dias sob o sol escaldante. Os patos até se aventuraram nas águas geladas do Ártico e nadaram pelo local onde o Titanic afundou. Alguns dos brinquedos foram parar no Havaí e outros na costa da Inglaterra. Muitas pessoas observaram a jornada deles todo esse tempo. Os oceanógrafos estudaram as correntes oceânicas com a ajuda desse bando migratório de patos de borracha. As pessoas escreveram livros sobre esses patos. Cada brinquedo é um artefato, e algumas pessoas conseguiram encontrar pelo menos um deles. Um sapo apareceu na costa da Inglaterra, e outros brinquedos foram encontrados no oceano. As pessoas estão procurando por eles e vendendo-os por milhares de dólares. Até agora, esses viajantes estão flutuando em algum lugar por aí, e você pode encontrar um deles em algum momento. Eu mantenho o meu por perto. Você sabe o que é amonite? É uma espécie de grande concha antiga com um espiral nas costas. Então, o litoral de Washington esconde muitos fósseis desses animais. Um dia, um grupo de cientistas foi lá para encontrar essas criaturas pré-históricas. Mas, em vez disso, encontraram um osso maciço de um dinossauro desconhecido. O problema era que o fóssil estava preso em uma rocha costeira. Os paleontólogos levaram uma serra para rochas para conseguir pegar o achado. Eles extraíram o osso e descobriram que pertencia a um animal que viveu cerca de 80 milhões de anos atrás. Era um terópode, um dinossauro predador que se movia sobre duas pernas. Os Tiranossauro Rex e os Velociraptors pertenciam a essa espécie. Não está provado exatamente a quem esse osso pertencia, mas os pesquisadores dizem que os descendentes desses dinossauros são pássaros modernos. Em 2008, na costa de Brighton Beach, as pessoas descobriram provavelmente uma das coisas mais incomuns que já foram jogadas na praia. Era um grande homem de Lego de 2 metros. Ele estava inteiro e com ótima aparência. Não se sabe quanto tempo ele ficou no oceano e acabou aqui. A descoberta atraiu a atenção dos moradores e da administração do distrito. O Homem Lego ficou tão legal na praia que o pessoal da prefeitura decidiu deixá-lo lá. Ninguém conhece a verdadeira história desse brinquedo gigante. Alguns dizem que o Homem Lego veio da Dinamarca, onde existe um parque temático chamado Legoland. Talvez o brinquedo tenha vindo direto de lá. Outros têm certeza de que ele caiu de algum navio que passava, assim como os patinhos de borracha. Mas é claro que há uma grande probabilidade de que tudo isso seja parte de uma campanha de relações públicas. Mesmo que não seja, ainda assim é uma ótima propaganda. Em 2010, moradores locais encontraram uma árvore gigante na praia do litoral de La Push, em Washington. Várias pessoas cabem dentro do tronco dela, onde há espaço suficiente para acomodar uma cama, uma mesa, uma TV e até mesmo uma pequena festa. E a altura da própria árvore é de cerca de 60 metros. Isso é quase do tamanho de um jato de passageiros da Boeing. Havia muitas árvores descartadas na praia naquele dia, mas essa gigante era a rainha entre elas. As marés altas e os ventos fortes trouxeram-na para a praia. As tempestades ocorrem frequentemente nessa região. Durante esse período, os rios que correm por lá transbordam pela floresta e despejam grandes árvores. Além disso, perto da praia existem encostas altas com florestas tropicais.
Na maré alta, a água arrasta as árvores e as traz para a costa. Agora, não se sabe o tipo exato de árvore, mas era tipo Spruce de Stica, cedro vermelho e abeto de Douglas. Em 2020, uma lula gigante foi encontrada na costa de uma praia sul-africana. Tais achados são raros porque lulas gigantes vivem em águas profundas e escuras. A criatura marinha encalhada tinha quase 4 metros de comprimento. Isso é mais do que o tamanho de um carro de passeio. Alguns desses indivíduos podem atingir o tamanho de um ônibus. Não é de surpreender que os marinheiros chamassem esses monstros de Kraken no passado distante. Eles têm enormes tentáculos, bocas em forma de bico e os olhos mais gigantes do mundo animal. Um desses olhos pode ter o tamanho de uma bola de futebol. Em 2021, uma família encontrou uma garrafa velha e fechada em uma praia no Havaí. E claro, havia dentro uma mensagem escrita há 37 anos. A carta estava escrita em inglês. Então descobriu-se que os alunos de uma escola japonesa escreveram essa mensagem. Em 1984, a escola lançou cerca de 450 garrafas no mar para estudar as correntes oceânicas. A carta tinha um endereço com um pedido para devolvê-la. Até agora, cerca de 50 garrafas foram devolvidas a essa escola no Japão. Mas essa mensagem encontrada na costa do Havaí é a primeira desde 2002. Imagine que você está andando pela praia e de repente vê algo estranho lá longe. Parece uma estrela do mar gigante com grandes tentáculos verde escuros. O centro dessa estrela tem um brilho vermelho estranho. O objeto está cercado com fita adesiva. Há pessoas com trajes de proteção ao redor. Isso aconteceu em maio de 2022, em Bondi Beach, na Austrália. Naquele dia, jornalistas e muitos turistas vieram à praia para descobrir que a criatura desconhecida era apenas uma escultura feita para o anúncio de uma famosa série de TV americana. Na Inglaterra, um fóssil de 180 milhões de anos foi encontrado em Charmouth Beach. Este foi um dos achados mais antigos do mundo. E não era apenas um osso, mas quase todo o esqueleto de um enorme lagarto submarino, o Ichthyosauro. Vamos apenas chamá-lo de Ichty. O tamanho desse fóssil era de 12 metros de comprimento. Isso é praticamente o comprimento de um pequeno ônibus. A cabeça do lagarto sozinha tinha 2 metros. Essa é a altura média de um jogador de basquete profissional, que não é fóssil. O Ichty não era apenas um dos mais antigos, mas também um dos esqueletos antigos mais gigantes já descobertos pelas pessoas. Imagine como ele nadava nos mares e oceanos e aterrorizava todas as criaturas marinhas 180 milhões de anos atrás. Não, obrigado. No dia 16 de fevereiro de 2020, moradores locais encontraram um grande cargueiro preso na costa rochosa do litoral de um vilarejo irlandês. Ele era velho, enferrujado, com buracos no corpo e partes podres. Tipo eu. No dia anterior, ele não estava aqui. Não havia nada valioso ou empolgante a bordo, apenas alguns velhos barris de combustível. As pessoas não encontraram nenhum registro ou diário de bordo. Quem era o dono do navio? Quem era o capitão? Onde estava toda a tripulação? Ninguém tinha as respostas para essas perguntas. Logo, a imprensa escreveu sobre o navio e alguém ligou para a administração do vilarejo e se apresentou como proprietário. Essa pessoa não forneceu nenhuma prova e desligou. Claro, ninguém levou o navio, mas depois de um tempo as pessoas começaram a revelar a história dessa misteriosa embarcação. Ela se chama Alta. 5 meses antes da parada final na costa da Irlanda, ela foi vista a milhares de quilômetros de distância, nas águas do Oceano Atlântico. Naquele dia, o grande navio MS Protector navegava por águas calmas e avistou o Alta. A tripulação do MS Protector tentou contatá-lo, mas ninguém respondeu. Mesmo assim, o navio estava vazio. Era um navio fantasma. Ainda não se sabe como ele conseguiu percorrer a distância através do Atlântico e navegar até a costa da Irlanda. Talvez tenha sido apenas sorte. Também é notável que ninguém mais tenha visto o navio todo esse tempo. Ele apenas navegou calmamente por grandes distâncias, sobrevivendo a tempestades. Mas em seguida, informações adicionais apareceram. O Alta havia trocado vários capitães e bandeiras. Foi usado por contrabandistas para fins ilegais. Ele visitou as costas da África e da Grécia. Um dia, vários membros da tripulação do Alta enviaram um sinal de socorro. Eles ficaram sem comida e suprimento de água. Houve um dano no interior do motor. As pessoas foram resgatadas e o navio permaneceu vagando pelo oceano. O dono do barco nunca foi encontrado. Quando você pensa no pássaro mais perigoso do mundo, águias ou abutres podem vir à sua mente. Surpreendentemente, perigosos são os desajeitados casuares, que podem causar muito mais danos do que os notórios pássaros furiosos mencionados. As maiores espécies de casuares podem ter a mesma altura de uma pessoa normal e pesar tanto quanto.
Esses pássaros rechonchudos não podem voar, mas você também não.Ém disso, eles correm rápido, então não tente escapar deles. Eles podem alcançá-lo até na água, já que são ótimos nadadores. Eles podem correr até 50 km por hora. Então você pode precisar de um carro para fugir de um casuar que está bravo com você. Não se preocupe, de qualquer maneira, seus ataques são bastante raros. Os cisnes brancos são criaturas lindas e graciosas. Pelo menos é o que todos nós pensamos. Mas tocar em um desses pássaros de 13 quilos é uma má ideia. Eles têm esporas ósseas nas asas e as usam para derrubar os inimigos. Sua envergadura tem cerca de 2,5 metros. E eles podem te dar um belo tapinha com isso. E eles também mordem. Nunca chegue muito perto de um cisne branco. Eles regularmente vão atrás de humanos, especialmente se o pássaro tiver filhotes por perto. E não se deixe enganar. Os cisnes podem assobiar alto e até latir. Bons sinais de aviso de que você está chegando perto demais. Humanos e pegas sempre tiveram uma relação estranha, quase de amor e ódio. Esses passarinhos do tamanho médio podem ser bastante agressivos às vezes, mas se você os tratar bem, provavelmente se tornarão amigáveis. Eles podem reconhecer rostos humanos e com certeza voltarão para a sua varanda se você lhes oferecer algo gostoso. Se você ofender um pega, ele vai se lembrar também e guardar rancor. Fique de olho no seu olho. Me perdoe o trocadilho. Pelicanos são símbolos de amor e dizem que eles estão prontos para sacrificar sua própria vida para proteger sua prole. Agora está claro porque eles podem engolir uma presa inteira sem nem mesmo mastigá-la ou rasgá-la. Você nunca vai querer chegar perto de um ninho deles. Claro que você não é um peixe minúsculo e os bicos dos pelicanos são pequenos demais para um ser humano. Mas você não quer ser mordido, quer? Ok, essa aqui vai te assustar só com o nome. A cegonha bico de sapato é uma ave impressionantemente grande, com até 1,5 metros, pouco menos que a altura de um humano médio. Não é de admirar que essas aves possam lutar contra um crocodilo. Tudo bem, um crocodilo bebê, mas eles precisam apenas de sua mandíbula superpoderosa para vencer com um único golpe. Ainda não tem medo? Bem, elas fazem ruídos de gelar o sangue, como se você estivesse em algum filme de ação de grande sucesso. Se você acha que os avestruzes covardes não representam nenhum perigo, você errou 2 vezes. Primeiro, eles realmente não enfiam a cabeça no solo, é uma ilusão de ótica. E sim, como eles iriam respirar na terra? Em segundo lugar, esses caras são pais super protetores. Então se você quiser se aproximar de seus filhotes, essas feras pesadas que podem correr tão rápido quanto um carro dentro dos limites da cidade, virão atrás de você. Ainda não está com medo? Sinto muito, você deveria ter. Avestruzes são os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex, junto com as galinhas. Os jacus ciganos parecem bastante inofensivos, exceto por seu mau cheiro, mas essa é outra história. Mas seus bebês têm asas notórias. Os filhotes têm nas pontas das asas 2 garras distintas, que são polivalentes. Primeiro, elas são uma espécie de proteção contra predadores. E segundo, elas os ajudam a subir em árvores caso o bebê saia do ninho. Quando crescem, as garras desaparecem, como acontece com os dentes de leite. O tamanho às vezes não importa. Se você fosse um beija-flor, teria que comer quase 150 quilos de comida por dia para manter o peso normal com o metabolismo daquele passarinho. Mas a sua expectativa de vida também seria muito curta, apenas cerca de 3 a 5 anos. Se você tingir o cabelo, provavelmente terá mais em comum com um abutre barbudo do que você possa imaginar. Somos provavelmente as únicas 2 espécies em todo o mundo que usam o corante de propósito. Os abutres barbudos tingem suas penas com o solo vermelho para mostrar seu domínio sobre outros pássaros. Pessoas? Bem, nós simplesmente gostamos de mudanças. O côndor da Califórnia pode não ser tão grande quanto um avião, mas não deixa de ser enorme. Sua envergadura é de quase 3 metros. Eles são potencialmente perigosos para as pessoas, mas as chances de você encontrar um são mínimas. Existem apenas cerca de 200 deles nos Estados Unidos. Aqui está você, procurando algo gostoso na geladeira, mas você simplesmente não enxerga o que realmente quer. Se você fosse um Zoothera lunulata, daria um pum na geladeira. Parece nojento, mas aparentemente é assim que esses passarinhos procuram esconderijo de minhocas. Eles fazem um ataque de gás, então os vermes ficam chocados e voilá! Agora são um alvo fácil para um Zoothera lunulata.
segure seu nariz e bom apetite! Ok, chega dessas histórias esquisitas. Vamos olhar para o céu. Você não esperaria um pássaro venenoso nesta lista, mas infelizmente apresento a você o pitorrui de penacho. Os cientistas descobriram que eles eram venenosos quando continuavam a sentir dormência e uma sensação de queimação após manusear essas aves. Existem muitas toxinas em suas penas, especialmente na parte inferior. Os pássaros não produzem toxinas, eles provavelmente as obtêm dos besouros que comem. Ou que tal o pato ferrão, ou ganso de Gâmbia? Esses caras são famosos por serem tóxicos também, e a toxicidade vem de mastigar escaravelhos. É seguro tocá-los, mas comer um pode levar a consequências irreversíveis. A toxina permanece mesmo após o cozimento. Outra ave que você não quer comer é a codorniz comum. Não confunda com uma codorniz japonesa, que geralmente é mantida como ave doméstica. Codornizes comuns podem ser realmente venenosas, levando a consequências terríveis, como a insuficiência renal. Tudo depende de certas plantas que esse pássaro come. Boas notícias, ela só é venenosa durante o período de migração, mas é gostosa e segura fora deste período. Se você não tiver certeza, é melhor evitar esta iguaria no seu prato, a menos que queira um pouco de dor muscular. Se você avistar uma coruja das neves linda e fofa, é melhor fechar os olhos e correr. Elas podem parecer inocentes, mas na verdade têm garras afiadas e sabem perfeitamente como as usar. Elas miram as partes mais vulneráveis, como cabeça, olhos. Você entendeu? Não mexa com uma coruja das neves. Mais uma espécie com a qual você não quer entrar em contato é o coluricincla. Fale isso rapidamente. Coluricincla. Basta olhar para este pequeno passarinho e seus olhos inocentes e não se deixe enganar. Lembre-se da aparência deles e nunca os toque. Eles são tão venenosos quanto os notórios sapos ponta de flecha da Amazônia. O ifrita azul tampado pode ser minúsculo, mas tem um mecanismo tóxico que o torna invencível. Esses pássaros comem apenas certos tipos de besouros que lhe fornecem toxinas especiais. Mesmo se você o tocar, provavelmente ficará entorpecido como resultado da intoxicação. Não é comestível, pois as toxinas não desaparecem, mesmo depois de cozido. As águias reais são os levantadores de peso no mundo dos pássaros. Elas podem carregar pesos de até 1,8 kg. Elas escolhem tartarugas e outras presas facilmente. Esses pássaros poderosos são fortes o suficiente para roubar uma criança, mas na verdade nunca fazem isso. Além disso, na Mongólia, as pessoas até usam essas águias para caçar lobos. Os gansos do Canadá vivem perto dos humanos há anos, mas ainda têm medo de que cheguemos perto de seus ninhos, especialmente na temporada de acasalamento na primavera. Nesse momento, os gansos podem perseguir e morder as pessoas que consideram uma ameaça aos seus ovos, companheiros ou prole. Se você quiser evitar um ataque desses pássaros seriamente zangados, a melhor coisa a fazer é recuar lentamente. As românticas gaivotas no céu não parecem causar muitos problemas. A pior coisa que podem fazer é deixar alguns excrementos indesejados. Bem, essa impressão é bastante enganosa, porque esses pássaros são muito agressivos. Como todos de sua espécie, eles não atacam sem razão. Portanto, a regra é bastante simples. Apenas não toque nesses pássaros e fique longe de seus ninhos. Quando a máquina do tempo for finalmente inventada, tenha um cuidado especial com os pássaros do passado. Os velociraptors existiram há muito tempo, assim como os outros dinossauros. Eles tinham garras e penas, então esses caras eram pássaros de verdade, e não lagartos escamosos. A propósito, essas garras são tão afiadas quanto estiletes, das quais você deve ter medo, pois elas podem cortar qualquer coisa. Cuidado se você for para o futuro também, você nunca sabe o que estará lhe esperando por lá. Na Flórida e em algumas partes da costa do Caribe, você pode encontrar uma árvore incomum. Externamente, não parece nada especial. Um tronco cinza, folhas verdes e frutas semelhantes a pequenas maçãs. O que você deve lembrar é de nunca colher essas maçãs e nunca ficar perto da árvore, especialmente se estiver chovendo. Esta é a árvore Mantineo, considerada a mais perigosa do mundo. Seu tronco, casca, galhos e frutas contêm um suco venenoso. Uma gota deste líquido ácido corrosivo pode lesionar sua pele, e bastante. A árvore pode secretar esse suco, e se você acidentalmente o tocar, corre o risco de sofrer uma queimadura.
Quando chove, as gotas de água caem e se misturam ao veneno. A água também pode saltar da casca e entrar em contato com a sua pele. É por isso que você também não deve ficar por perto. Quase não há outros arbustos ou cogumelos crescendo ao redor. Os animais evitam essas árvores e as pessoas não as cortam nem colhem seus frutos. É impossível fazer uma fogueira com seus galhos. A queima da sua madeira emite uma fumaça venenosa que pode causar danos aos olhos. Os habitantes locais conhecem bem essa árvore, mas turistas e viajantes podem ser feridos acidentalmente. É por isso que a maioria das árvores Mantineo é marcada com tinta ou tem uma placa de aviso. Para conhecer a próxima árvore incrível, precisamos visitar o lugar mais úmido da Terra. Bem-vindo ao vilarejo de Mount Seram, na Índia. A Baía de Bengala não fica muito longe, e toda a umidade que ali se condensa se move em direção à aldeia. Por causa disso, o vilarejo vive literalmente em uma enorme nuvem úmida. Raramente para de chover. Curiosamente, as pessoas se adaptaram à vida em um lugar assim. Elas caminham e trabalham sob guarda-chuvas especiais feitos de junco. Mas o mais legal são as pontes. Elas são construídas de forma que as pessoas possam se mover pelo vilarejo. Devido às chuvas intermináveis, é impossível construir pontes e estradas normais por aqui. Os materiais de construção simplesmente não têm tempo para solidificar. A água os dissolve e os transforma em um mingau. Felizmente, há uma vegetação muito rica nessa área. Por exemplo, seringueiras indianas. Suas raízes fortes não crescem no subsolo, mas na superfície. Com a ajuda de armações e feixes especiais, as pessoas aprenderam a controlar como essas raízes crescem. Digamos que uma árvore esteja próxima a um pequeno fosso. É possível fazer uma ponte de uma extremidade a outra desse fosso. Basta dirigir as raízes da árvore em crescimento na direção necessária. Com o tempo, as raízes penetram no solo e se fortalecem sob chuvas intermináveis. Demora cerca de 15 anos para criar uma ponte. Uma das árvores mais coloridas do mundo cresce nas florestas tropicais quentes do sudeste da Ásia. Ao contrário de outras árvores com folhas coloridas, esta possui um tronco colorido e brilhante. À distância, parece que alguém derramou diferentes tintas na árvore. As cores brilham como gotas de gasolina no asfalto. O padrão é tão bonito e brilhante que é difícil acreditar que foi a natureza que fez isso. A árvore é chamada de eucalipto arco-íris. As cores de seu tronco mudam constantemente, dependendo da época do ano. No início, existem tons mais verdes e brilhantes. Depois, eles são substituídos por vermelho, laranja e roxo. A última cor é marrom. E então, esse ciclo colorido se repete. A árvore seguinte cresce nos Estados Unidos. Para encontrá-la, você precisará dirigir pela Vashon Highway. A estrada é cercada por uma densa floresta. Continue até avistar um ponto de ônibus. Agora é hora de abrir caminho no matagal. Arbustos, terra, galhos, canto de pássaros e... é isso. Você percebe uma árvore bem comum. Existem centenas de árvores semelhantes ao seu redor. Mas olhe para cima e você verá por que esta é tão original. Uma bicicleta vermelha enferrujada está presa dentro do tronco dela. Parece que ela cresceu na árvore, literalmente. Uma roda e um guidão ainda são visíveis, enquanto todo o resto já foi engolido pela árvore. Agora, a bicicleta parece parte da floresta. A árvore cresce assim há mais de 50 anos. Tudo começou em 1954. Um menino ganhou uma bicicleta, mas ele não ficou muito feliz com o presente por causa dos pneus finos e do guidão desconfortável. Um dia, o menino esqueceu a bicicleta na floresta enquanto brincava com os amigos. Ele apenas a deixou encostada em uma árvore jovem e foi para casa. A árvore continuou a crescer, e algum tempo depois, a bicicleta passou a fazer parte dela. As maiores árvores do mundo são sequoias, e uma delas, uma sequoia gigante, é a maior de todas. Ela cresce no Parque Nacional da Sequoia, na Califórnia. A árvore se chama General Sherman e tem mais de 2.000 anos. O seu volume é de cerca de 1.500 metros cúbicos, o que é mais ou menos a metade do tamanho de uma piscina olímpica. Uma casa com vários quartos, banheiros e uma espaçosa sala de estar caberia facilmente dentro da árvore. Apesar de sua idade, a General Sherman está longe de ser a árvore mais velha. No parque, existem sequoias com mais de 3.000 anos. A árvore mais alta do mundo também cresce na Califórnia e também pertence à família das sequoias. É chamada de Hyperion e sua altura chega a 115 metros. Isso é 1/3 da altura da Torre Eiffel. A árvore mais antiga do mundo é o pinheiro Bristol Cone. Batizado de Matusalém, ele fica na Grande Bacia, também na Califórnia. Tem quase 5.000 anos.
já estava crescendo durante os tempos do Egito Antigo e da Grécia Antiga, mas poucas pessoas viram essa árvore. Pode ser uma das razões pelas quais ela sobrevive até hoje. A árvore cresce em condições adversas. Tem sido atingida por fortes ventos frios há milhares de anos, mas isso apenas tornou sua madeira mais resistente. Além disso, devido às más condições meteorológicas, a árvore tem crescido muito lentamente, o que também contribuiu para sua longevidade. Graças ao crescimento lento e à madeira densa, agora o pinheiro não tem medo de insetos, fungos, apodrecimento ou erosão. E a falta de vegetação em torno do pinheiro bristlecone o protege de incêndios florestais. Sua localização exata é mantida em segredo do público para que ninguém possa prejudicar a árvore. A propósito, as árvores apareceram em nosso planeta há cerca de 385 milhões de anos. Algumas delas ainda estão crescendo em colônias que se clonam. Significa que no lugar de uma velha árvore aparece uma nova, com estrutura genética semelhante. Hoje em dia, existem árvores cujas linhagens familiares começaram na época dos dinossauros. Essas árvores parecem ter sido arrancadas do solo, viradas de cabeça para baixo e plantadas novamente. Os baobás estão entre as árvores mais bonitas da parte central do sul da África. Seus galhos crescem de maneira incomum porque são finos demais para o largo perímetro da árvore. Os troncos dessas árvores lembram esponjas. Eles se expandem e absorvem umidade durante a estação chuvosa. Os elefantes bebem essa umidade durante as secas. Eles arrancam partes da árvore para matar a sede. À noite, as flores desabrocham nos baobás. Elas cheiram a leite azedo e atraem morcegos. Esta árvore parece uma garrafa. Não é à toa que se chama árvore-garrafa. Ela cresce na Namíbia e atrai muitos turistas. Mas não se aproxime muito dela, pois é uma das árvores mais perigosas da Terra. Sua seiva leitosa flui para dentro do tronco. É altamente tóxica para o corpo humano. Vendo pelo lado positivo, essas árvores têm lindas folhas branco-rosadas com um núcleo vermelho. Há uma árvore que cresce na Austrália Ocidental que já foi usada como prisão, Boab. Por muito tempo, existiu uma cela para criminosos dentro da árvore da prisão de Boab. As pessoas geralmente ficavam ali temporariamente, apenas por uma noite. Depois disso, eram conduzidas ao seu destino final. A prisão foi construída há mais de 1.500 anos e está perfeitamente preservada até hoje. Os turistas que visitam esse lugar podem dar uma espiada lá dentro. Uma das árvores mais incríveis do mundo é chamada de a Árvore da Vida. Ela cresce no deserto do Bahrein. A árvore fica no topo dessa colina arenosa há mais de 400 anos, cercada por quilômetros de areia. Um lugar extremamente quente, sem umidade. Mas apesar disso, ela tem folhas verdes e continua a crescer. Até agora, os cientistas ainda não descobriram como a árvore obtém umidade e nutrientes. Existem apenas lugares com depósitos de óleo ao redor. Os locais acham que a árvore é sagrada. Afinal, ela representa a magia da vida e o poder da natureza. Alguns cientistas têm certeza de que tudo gira em torno das suas raízes. Elas devem ser tão profundas que são capazes de alcançar fontes subterrâneas de água. Olá, ilustre convidado! Seja bem-vindo ao Aquário Incrível! Aqui você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora. E assim, evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe-pedra, mas um de seus nomes mais sofisticados é Synantheia verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real, devido à sua coloração cinza e aparência manchada, especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção, porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes, já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes-pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados e injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas,
também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes-pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe-pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe-pedra cru também é servido como sashimi. Esta criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Diga olá ao polvo de anel azul. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes-pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões, ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas. Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até finalmente paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não é um buquê de flores, então não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo-Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros. A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondidos sob essas flores, há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies, há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno. O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de framboesa derretido, certo? Pode crer, mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda. Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas Ilhas Britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seu sino seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865 na costa de Massachusetts. Foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros. Para te ajudar a imaginar, isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos, pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia, é melhor não tocá-la, pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água-viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão, de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler.
O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, e elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em duas categorias: verdadeiras cobras e laticaudas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaudas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mais um fato legal sobre as cobras marinhas: elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a laticauda colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos. Lembra do peixe-pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar.